Boa noite, gente. A paz do Senhor. Olha, vocês sabem que eu cresci assembleana, então a gente dá a paz do Senhor, né? Então já chega a paz do Senhor. Eu gosto disso. Cresci daquele jeito, gente, crente raiz no círculo de oração, sabe? Tipo tia do coque, assim. Eu tô sem coque hoje, mas por dentro eu sou uma tia do coque. Essa semana eu estava até quarta-feira. A gente está um tempo lá dos meus pais. E essa semana teve na igreja que eu cresci a vida toda. Elas estão uma consagração toda quarta-feira. E tava todas as irmãs, todas as tias do coque que me viram crescer. E o Emanuel eu levei dessa vez causando lá no meio. Que ele já é pentecostal mesmo, meu filho. Ele já sai, tipo assim, ministrando. Até a oração em línguas ele já imita, gente. Ele levanta a mãozinha em casa e fica... Bah, 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 e sai. Eu falo, amém. Receba em nome de Jesus mais de Deus. E nós precisamos ter fé de que o Senhor, Ele não só abençoa a nossa vida, mas Ele abençoa toda a nossa descendência, nossa geração, aqueles que virão da gente também. Nós precisamos sempre lembrar que muito foi feito para nós estarmos aqui hoje, mas também existe um poço que a gente tem que cavar hoje para aqueles que virão. Eu sinto que às vezes a gente perde um pouco esse senso realmente de trajetória da palavra do Evangelho. Assim como cavaram um dia o poço para que a gente estivesse aqui, existe também uma missão sobre nós. E eu fiquei tão feliz quando eu soube que essa é uma igreja que ama a família, que ama as crianças, que ama realmente entender as gerações, né? E como já foi falado, eu sou esposa do João Victor, meu marido lindo, que está aqui comigo hoje. Faço parte lá da Zion, do movimento Dunamis. É uma alegria para nós poder servir aquela casa, aprender tanto ali. E, como foi dito, eu sou mãe do Emanuel, que é a coisa mais linda desse mundo, gente. E não é papo de mãe, não, tá bom? Eu sei que toda mãe acha o seu filho bonito. Gente, se ninguém no mundo te achar bonito, sua mãe vai te achar bonito, amém? Eu sei que às vezes não dá certo do mesmo jeito, né, para todo mundo. Mas meu filho é lindo mesmo, não é porque eu sou mãe. Todo mundo olha e fala, ai meu Deus. E ele é aquela criança engraçada. Então, mesmo se ele fosse feio, ia dar certo, porque ele é engraçado. Então, se a gente não ganha de um lado, tem que ganhar do outro. Não pode ser chato, gente. Às vezes você não tem ali tudo que você gostaria, mas se você for legal, você já ganha muitos pontos na vida, ajuda a ser simpático, ser uma pessoa alegre, até porque a palavra de Deus nos diz, né, que aqueles que carregam o Senhor precisam transparecer isso também externamente. Então, se você está andando meio ranzinza por aí, sabe? Ou você está com muito gases ou você precisa de mais de Deus. Uma das duas opções, tá bom? Então, hoje que a gente possa receber, durante essa mensagem, mesmo que algumas partes elas sejam um pouco duras, porque eu tenho fama de não ser a pessoa mais leve na hora de falar algumas coisas, mas que a gente possa receber também a alegria do Senhor. Que venha o confronto do Senhor sobre a nossa vida, para que realmente o prumo dele nos alinhe nessa noite. Mas que a gente também possa receber a alegria do Senhor, a alegria do Espírito Santo, que nós sejamos cheios desse amor e desse fogo nessa noite, em nome de Jesus. Eu estava aqui já recebendo disso durante toda a adoração. Durante esse momento agora de dedicação, às vezes a gente não entende o quão profético é esse momento onde nós estamos dedicando uma alma eterna ao Senhor Jesus. O que nós estamos dizendo aqui, gente, é literalmente anunciando para o mundo e para o diabo que ele perdeu, que essa vida está consagrada ao Senhor, que essa vida vai ser conduzida nos caminhos de Deus. E não só essa, mas eu creio que todos vocês aqui podem ser usados para que o mundo lá fora possa conhecer o nosso Deus. De verdade, o que a Bíblia diz. Hoje, gente, infelizmente, nós temos vivido um tempo de comercialização do Evangelho, de manipulação da palavra, onde as pessoas às vezes pensam que para o descrente gostar de Deus ou gostar da Bíblia, você precisa mudar um pouco a Bíblia. Eu acho que está muito dura a Bíblia aqui, é melhor eu dar uma amenizada, porque senão a pessoa vai achar que Deus não gosta dela. Mas o que o mundo precisa, gente, é da palavra pura do Senhor. A palavra que transforma, a palavra que penetra realmente entre a alma e o espírito, que gera transformação. A palavra de Deus que é viva e eficaz, é isso que nós aprendemos. E não só isso, como a palavra nos diz em 2 Timóteo, que a Bíblia toda, ela toda é a palavra de Deus. O mundo precisa da palavra genuína. Que não sejamos essas pessoas que
vivem uma falsa espiritualidade ou que manipulam a palavra. Que Deus nos livre de manipular a palavra dele. Que Deus nos livre de uma falsa espiritualidade. Essa semana eu estava conversando com o meu esposo sobre tantas coisas que a gente vê acontecendo. Pessoas que se desviam da fé, pessoas que às vezes viveram ali uma vida toda no ministério, ou pelo nome do Senhor, e quando você menos espera algo acontece, você fica, meu Deus, como que essa pessoa chegou nesse lugar? E eu confesso que às vezes eu tenho muitas queixas sobre a minha geração. E essa palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, veio desse lugar, onde eu estava reclamando da minha geração para Deus, né? Senhor, que geração é essa? Perdida, meu Pai. Povo incrédulo. Esse povo está perdido, as pessoas não sei mais o que vai acontecer, eu não sei mais o que esperar de pior. Mas o Senhor, Ele sempre nos confronta e nos alinha, né? E num desses dias que eu estava nessa reclamação, que geração é essa, o que está acontecendo? Deus me falou o seguinte, Vitória, até quando você vai emprestar a sua boca para o diabo declarar sobre a sua geração? Até quando você vai falar aquilo que o diabo quer que você fale sobre a sua geração? Por que você não me pergunta que geração é essa? Por que você não me pergunta o que eu estou fazendo? Às vezes a gente está tão focado no que o inimigo está fazendo que a gente esquece de olhar para aquilo que Deus está fazendo. É claro, gente, desde o pecado, o inimigo ele age no mundo. O pecado ele gera diversas distorções. O pecado ele traz dano. Mas assim como existe sim uma ação do diabo, o Senhor nunca parou de agir na terra. O Senhor nunca parou de agir de geração em geração. E às vezes a gente se espanta e se assusta com aquilo que o inimigo está fazendo. E faz parte da nossa humanidade. Mas nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra. E perguntar para o Senhor, que geração é essa? Senhor, o que o Senhor quer fazer nessa geração? E não só isso, mas Senhor, o que o Senhor está fazendo nessa geração? E que a gente possa, com temor e tremor, chegar diante de Deus e dizer, Senhor, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo nessa geração. Isso precisa, gente, queimar no nosso coração. Algo que me impactou aqui durante a adoração é o fato de que tinha fome pela presença de Deus. Temor à presença de Deus. Onde o nosso coração realmente se quebranta a cantar da santidade dEle. Onde a nossa mente entende que não dá para a gente propagar a mensagem do Senhor, que não dá para a gente estabelecer o reino dEle nessa terra sem Ele. Hoje muito se ouve sobre estabelecer o reino, sobre fazer isso e aquilo para Deus. Mas você vê que as pessoas muitas vezes estão fazendo para Deus sem Deus. Não é isso que Ele quer de nós. O que adianta a gente conquistar tudo e perder aquilo que é mais valioso? A nossa intimidade com Ele, o nosso amor pela palavra, a nossa devoção pela presença dEle. Eu realmente espero, do fundo do meu coração, que essa noite nós saiamos daqui mais apaixonados pela Bíblia, mais apaixonados pela palavra de Deus e inconformados com esse mundo. Com uma responsabilidade de manifestar o reino de Deus dessas portas para fora, não porque a gente se acha melhor, mas porque a gente reconhece que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, escolheu fazer através de nós. Ele precisa da gente? Não. O Senhor, Ele pode fazer como Ele quiser, mas Ele decidiu separar o homem para cooperar na obra com Ele. Esse é o maior privilégio da nossa vida. Sermos escolhidos para cooperar com o Senhor na obra dEle. Mas para isso nós precisamos entender como cooperar com Ele. E não só isso. Entender coisas que têm acontecido, sim, no mundo. E que têm roubado muitas vezes a nossa atenção. Tem roubado o nosso olhar, tem roubado o nosso tempo. Infelizmente, a gente vive sempre correndo demais. E a gente deixa passar, às vezes, aquilo que o Senhor está fazendo.
Às vezes o Senhor coloca oportunidades no nosso caminho e a gente deixa isso passar. Mas hoje a gente vai meditar o que o Senhor, Ele quer para a nossa geração. E quando eu falo geração aqui, eu falo independente da tua idade, porque o Senhor, Ele é um Deus de gerações. O Senhor não é um Deus de adulto, de idosos, de jovens, de crianças. Ele é um Deus de gerações, Ele é um Deus da família, Ele é um Deus de pessoas. Então, independente da tua idade aqui hoje, isso aqui é para a sua geração, que é aquilo que a palavra declara sobre nós. Olha só o que a palavra nos diz em Salmos 24. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque Ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, que não faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. E quando a gente segue esse texto, vai dizer: quem é este o Rei da glória? Quem é que vai anunciar o Rei da glória? E o primeiro ponto que eu quero refletir com você é que essa é a geração que pertence ao Senhor. Nós somos uma geração que pertence ao Senhor. Mas isso precisa estar dentro de nós de uma forma profunda. Você não pode só pensar, eu sou do Senhor. Existem algumas coisas que vêm junto com o pacote de pertencer ao Senhor. Não sei se vocês já ouviram por aí, as feministas gostam muito de dizer, meu corpo, minhas regras, né? E eu gosto de dizer, corpo de Cristo, regras de Cristo. É assim, gente. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos parte da santa igreja dele. Agora, precisa haver um alinhamento na nossa vida para fazer parte disso. A gente não pode pensar como você fazer, sei lá, parte de um time na faculdade ou parte de um grupo exclusivo no seu trabalho. A gente está falando do corpo de Cristo. Às vezes a gente perde um pouco a dimensão do que é pertencer ao Senhor. Eu sei que isso pode parecer um pouco duro, mas não é porque você está sentado aqui que você necessariamente pertence ao Senhor. Não é só uma coisa que faz parte de ideias da nossa cabeça. Existe um estilo de vida que aponta para um lugar onde nossa fé é transformada, nós somos de fato justificados através da nossa fé em Cristo Jesus, e as nossas obras elas vão confirmar a nossa fé. Onde o nosso estilo de vida como um todo vai apontar para um lugar de que nós pertencemos a Ele. Às vezes a gente quer viver uma autorreligião. Gente, isso não existe. Não tem como você inventar a tua própria religião. A gente precisa seguir o que a palavra diz. Nós vivemos de acordo com o que a palavra nos instrui. O que a Bíblia diz? 2 Timóteo 3:16, 17, que toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus. E não só isso, mas ela é proveitosa para que o homem seja alinhado e viva perfeitamente para a boa obra. O Senhor Jesus, Ele pagou um alto preço para que não vivêssemos mais no nosso antigo estilo de vida. Talvez quando a gente não tinha entendimento da palavra, muitas coisas eram válidas para a gente, mas hoje não são mais. Toda a igreja, quando nós olhamos para a história da igreja, nós sempre vimos uma igreja o quê? Que ofendia o mundo com as suas ações. O mundo ele ficava meio escandalizado, tipo, meu Deus, que povo esquisito. E sabe o que eu percebo? Que hoje a gente simplesmente ficou legal demais. A gente chegou num ponto que em alguns lugares virou moda.
você ser evangélico. Só que você é um evangélico... Não, mas é que eu não sou tão praticante assim. Sabe o que é? É que eu não sou um evangélico quadrado. É que eu não sou desses que são meio cheio de regras, chatos demais. E eu não estou falando aqui sobre um legalismo, eu não estou falando sobre isso. Mas eu estou falando sim sobre uma entrega radical. Porque Jesus entregou tudo, como é que você vai entregar só um pouco? Um Deus que é inteiro não pode habitar num pedaço. Ele quer a nossa totalidade. Um Deus que é tudo, Ele quer habitar no nosso tudo. Ah, Vitória, mas tem coisa aqui dentro que é muito ruim. Ele sabe o que é ruim. Acredite, não há escuridão em você que a luz de Cristo não possa iluminar. Mas nós precisamos se entregar completamente à perfeita vontade dEle. Isso diz, gente, um alinhamento completo de ações, um alinhamento de mente, um alinhamento de caráter, um alinhamento de intenções, onde a nossa vida passa a viver nos moldes do padrão de Cristo, onde as pessoas elas olham para a gente e aquilo que elas veem aponta para a revelação de Cristo. Claro que nós não viveremos tudo na perfeição, né? Senão, cuidado, se você for perfeito, não levanta muito a mão, senão Deus já te puxa daí mesmo. Nós estamos em processo de santificação. O Senhor, Ele está nos lavando, purificando, cada dia. Cada dia parece, eu confesso para vocês, eu gosto muito de ler provérbios, né? E eu leio sempre provérbios. E eu gosto de brincar que parece que eu nunca aprendi, que eu falo, meu Deus, quanto mais eu leio, mais coisa ruim aparece aqui dentro. Mais coisa que o Senhor... Quem tem essa experiência lendo a Bíblia, gente, que você fica assim, meu Pai, eu não sei não, eu acho que aqui não tem jeito mesmo, Deus. Não dá, parece que eu não melhoro. Mas é por quê? Porque a palavra começa a iluminar. E quando você ilumina uma coisa, você acha aquilo que está escondido. Se algo cai ali na sua casa, debaixo do seu sofá, qual a primeira coisa que você vai colocar para procurar? Uma luz. Porque ali está escuro. E aí, quando você abaixa com aquela luz debaixo do sofá, você estava procurando o quê? Às vezes você estava procurando uma moeda. Às vezes você estava procurando um brinco. Só que aí você abaixa e você começa a ver um monte de poeira que você não limpava há um tempão. Você abaixa e você vê aquela caneta que seu filho jogou lá. Meu filho já jogou umas 20 canetas debaixo do sofá, só Deus. Cada canto da casa que eu vou, eu acho alguma coisa que ele colocou. Mas é muito bom também que ele acha coisas que a gente nunca mais tinha achado. Que você fala assim, meu Deus, onde estava isso aqui? Faz tempo que eu não via. Criança é uma bênção. Mas é assim quando nós lemos a palavra. Às vezes você vai buscando uma revelação, você vai buscando uma palavra de consolo, quando você vê a palavra te ilumina ao ponto de que outras coisas vão aparecendo. E esse é o momento que a gente dá espaço para o Senhor transformar. E a partir disso, a gente caminha para um lugar onde, de uma transformação genuína, a gente começa a transbordar isso na sociedade e a sociedade vai sendo mudada. Hoje no Brasil, não sei se vocês sabem disso, mas nós estamos numa estatística de aproximadamente 70% de cristãos no Brasil. Gente, 70% é muita coisa. Há algumas pesquisas que dizem que às vezes com 20% você consegue mudar uma população. E aí eu fico pensando, meu pai, que a gente não consegue com 70? 70 é muita coisa. E claro, eu estou falando aqui de católicos e protestantes, mas o número de protestantes tem crescido cada vez mais. Algumas pesquisas dizem que em poucos anos nós vamos chegar a 50% da população aqui no Brasil. Só que, infelizmente, a gente não vê a transformação que muitas vezes a gente prega e que a gente gostaria de ver. Porque dentro desse grupão todo, você tem aqueles cristãos não praticantes. É o crente de IBGE. Gente, não existe crente de IBGE, né? Ou você é crente ou você não é. A gente vai chegar lá diante de Deus e dizer, Senhor, mas eu estou cadastrado lá no IBGE. Não, eu quero ver falar isso para Deus lá. Mas, Senhor, meu nome... Olha na lista do IBGE, vê se meu nome não está lá. Está lá, eu sou crente? Não é assim, gente. E, infelizmente, é por isso que a gente vê uma distorção tão grande no Brasil. Você tem
uma grande massa, mas você não tem a transformação. E existe um ponto que leva a gente para esse lugar, que é a falta da cosmovisão cristã. O que é o crente não praticante? É aquele crente que ele se diz crente, mas ele não pensa como um crente. Ele não age como um crente. Às vezes ele não se veste como um crente. Ele não se comporta como um crente, ele não trata as pessoas como um crente. Ele pensa que ele é uma coisa, mas toda a realidade dele aponta para um outro lugar. Nós não podemos fazer parte dessa estatística. Nós precisamos ser essa geração que pertence ao Senhor. De toda a nossa força. O que Jesus respondeu quando foi perguntado qual era o mandamento mais importante? A palavra traz, Jesus não titubeou em nenhum momento. Ele diretamente responde: amar ao Senhor sobre todas as coisas. Com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Mas é interessante que aqui está dizendo que amar ao Senhor é um mandamento. E a nossa geração transformou amar ao Senhor num sentimento. E por isso que as coisas não dão certo. Porque a gente trata amor como um sentimento. Então você espera acordar apaixonado por Jesus. E gente, tem dia que você acorda, já falando em línguas, né? Você já acorda aquela coisa maravilhosa. Mas é todo dia que você acorda assim? Não. É todo dia que você acorda, pelo amor de Deus, coloca uma Bíblia na minha frente, que se eu não ler, eu vou morrer. Quem dera fosse assim, né, gente? Qual que é a primeira coisa que a gente pega quando a gente acorda? O celular. Deixa eu ver se tem uma notificação aqui, se chegou alguma coisa no meu WhatsApp. As nossas necessidades mudaram, mas a palavra não mudou. A palavra permanece a mesma. Nós precisamos sair de um lugar onde amor é um sentimento para um lugar onde o amor é um mandamento. E onde não importa o que aconteça, se faça chuva ou se faça sol, eu escolho amar ao Senhor de todas as minhas forças, toda a minha alma, todo o meu entendimento, tudo que eu tenho. E o que é tudo, gente? Tudo é tudo. Vou te dar uma aula agora, uma profundidade de hebraico e grego. Quando a palavra diz tudo, significa o quê? Tudo, olha só. Tudo. Tudo. Com toda a nossa intensidade. E aqui o original da palavra se refere à intensidade. É um amor intenso, que todos os dias nós precisamos ter ao Senhor. E que envolve tudo. Vitória, mas tudo mesmo, tudo. Envolve o seu acordar, o seu deitar, o seu trabalho, o seu casamento, a forma como você educa os seus filhos, a forma como você trata as pessoas. Envolve você dirigindo, envolve você comendo, envolve tudo. Tudo deve ser direcionado para a glória do Senhor. Tudo. Mas se a gente continuar nesse lugar onde a gente quer sentir amor, infelizmente a gente não vai alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. É necessário, com convicção, nós caminharmos num lugar onde nós reconhecemos que nós pertencemos ao Senhor. E onde nós vamos abraçar tudo que envolve pertencer ao Senhor. Mesmo que isso venha ferir as nossas vontades. Olha o que a palavra diz. Romanos 14, do 7 ao 9. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente, olha isso aqui, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Foi para esse fim. Jesus não se entregou, se sacrificou para que você vivesse para você mesmo. Hoje tudo que a gente escuta é o quê? Faz o que te faz feliz. Faz aquilo que te dá prazer. Ah, você está triste aí? Então sai.
Ah, isso aqui não, isso aqui. Você tem que ser feliz. Você tem que ter prazer nessa vida. Afinal, só se vive uma vez, né? Não se vive só uma vez, se vive para sempre. Esse mundo, ele nos prega que a gente só vive uma vez, mas a palavra, ela prega que a gente viverá para sempre. E ou nós viveremos a eternidade com o nosso Senhor, ou infelizmente, muitos padecerão eternamente. Esse mundo, ele vem, gente, com coisas sutis que parecem inocentes. Imagina que mal você pensa dizer que só se vive uma vez? Há uma parte de verdade, mas esse é exatamente o problema. A mentira, ela nunca vai vir para você com chifre, capa, garfão. Aí fica muito fácil, né? Se o diabo aparecer desse jeito, você já diz logo, é o cão, eu não vou seguir. Agora vem como? Sutil. Vem com coisas que agradam o nosso ego. Vem com coisas que chamam a nossa atenção, que atiçam os nossos desejos. Mas nós precisamos ficar com a palavra. Nós precisamos permanecer na palavra. Amém? Segundo ponto. Então, primeiro ponto, a geração que pertence ao Senhor. Segundo ponto, uma geração de mãos limpas e coração puro. Que nós acabamos de ler. E o que eu amo meditar nesse texto, de mãos limpas e coração puro, é que vai dizer não só das nossas obras, mas das nossas intenções. As nossas vontades também precisam se converter. Às vezes a gente esquece, né? Pensa que a morte que acontece na queda do homem, lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva, eles pecam, comem do fruto que eles não deveriam comer. Talvez a gente pense só numa morte espiritual. Mas a queda, ela atinge tudo. Hoje a gente tem enfermidade por conta da queda. Hoje a gente vive miséria, roubo, prostituição por conta da queda. Tudo é uma consequência do pecado. Até ali existia um plano perfeito do Senhor. O pecado, ele vem trazer distorção. E agora, tudo na nossa vida precisa também se converter ao Senhor. O Senhor não quer só o seu espírito, até porque você não é um espírito andando por aí, certo? Credo, né? Um monte de alma penada andando por aí. A gente não quer ser isso. Você tem corpo, você tem alma, você tem sentimentos, você tem vontades. Tudo isso precisa se dobrar diante do Senhor. E viver uma vida que teme ao Senhor de forma integral. Eu gosto muito de uma das histórias que a Bíblia vai relatar de José. E essa história de José está lá em Gênesis 39. Não José, pai de Jesus, José do Egito, tá bom? Então, quando a Bíblia vai nos contar sobre José lá em Gênesis, eu amo a história de José, porque me inspira demais em diversos aspectos. Mas esse texto especificamente é o que eu mais gosto de José. A Bíblia fala que a mulher de Potifar, a mulher de Potifar, eu troco os nomes, gente, vida de mãe, né? A mulher de Potifar, ela se encanta por José e ela quer aquele homem. E a Bíblia traz ali realmente que ela insistia naquilo, ela planejava o mal, ela queria ter José para ela. E a Bíblia vai narrar um diálogo dos dois. E eu quero destacar o que José responde para ela, lá em Gênesis 39, versículo 9. Ela está ali tentando se relacionar com José, e José, ele está negando, ele está fugindo disso. Porque ele era uma pessoa que temia o Senhor. Mas olha o que ele diz, Gênesis 39, 9. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? A Bíblia vai dizer que ele diz, como eu faria isso com meu senhor Potifar? Mas ele não diz só isso. Ele diz, como eu faria isso contra Deus? Ele não estava só preocupado com a reputação dele. Ele não estava só preocupado se ele ia desagradar o Senhor dele. Ele não estava só preocupado se ele ia perder o emprego dele. Ele estava preocupado em desagradar a Deus. Esse deve ser o nosso coração. Quando algumas propostas nos vêm neste mundo, a gente precisa dizer, como é que eu faria isso contra Deus? Como é que eu deixaria minha mente ser tomada dessa forma? Como é que eu me guiaria pelos meus desejos? Mas infelizmente hoje é tudo eu, e a gente não olha mais para o Senhor.
A nossa resposta a este mundo deve ser: como poderia eu fazer isso contra o meu Deus? Eu não vou aceitar essas propostas. É essa geração que o Senhor está procurando. Uma geração de mãos limpas e uma geração de coração puro. Uma geração que, de obras e intenção, adora profundamente ao Senhor. E o terceiro ponto é uma geração que não se entrega à falsidade. Esse texto vai falar da geração que pertence ao Senhor, da geração de mãos limpas e coração puro. E ele vai falar sobre não se entregar à falsidade, sobre você não viver de uma forma que é dúbia, onde você não tem um pensamento que é dúbio, onde você não fica ali e aqui. Como foi dito aqui hoje, o Senhor ele não quer só o nosso domingo. Ele quer a nossa segunda, a nossa terça, a nossa quarta. Às vezes você anda pelo mundo meio disfarçado, né? Você, eu não sei se eu quero ser reconhecido aqui. Você fica tipo Pedro. Mas você não deve viver dessa forma. Você não deve se dobrar à falsidade. Você não deve permitir que haja dúvida na tua mente. Ou tua mente serve ao Senhor ou ela não serve. Porque como nós adoramos aqui hoje, o Senhor ele é zeloso, ele não divide a glória dele com ninguém. E ele também não divide o espaço dele com ninguém. Por isso que mais uma vez ele chama a gente nessa noite: filho, entrega tudo para mim. Inclusive a tua mente, as tuas ideias. Não dá para a gente estar aqui hoje levantando as nossas mãos, dizendo que só o Senhor é santo, digno, poderoso. E aí lá na nossa faculdade a gente abraça qualquer história. Só porque o professor tem mestrado e doutorado. Eu estou ligando se tem mestrado e doutorado. O meu Deus, meu Senhor, é dono de toda a sabedoria, de toda a ciência. Como que alguém, só porque estudou alguns anos nessa terra, pode ter mais voz na minha vida do que a palavra de Deus? E por isso que é tão importante nós ocuparmos esses lugares. Te recomendo, faça você um mestrado, um doutorado e ocupe essas cadeiras. Para a gente ter menos gente falando besteira por aí. Mas nós precisamos permitir e dar espaço para que o Senhor transforme completamente a nossa mente. As nossas ideias, para que a nossa mente não seja guiada à falsidade, a mentiras, a ideologias. Assim como o apóstolo Paulo nos conduz e nos incentiva na palavra. Lá em Colossenses 2:8, o apóstolo Paulo vai dizer: tenham cuidado, para que vocês não sejam enredados. Algumas traduções bíblicas vão trazer essa palavra. Enredados traz essa ideia de armadilha. Tenham cuidado para que vocês não sejam pegos nessas armadilhas desse mundo, por ideias que estão pautadas nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. E por que ele nos instrui? Porque isso não só pode acontecer, como tem acontecido. Hoje a gente tem pastores por aí pregando que a Bíblia precisa ser atualizada, mudada, porque algumas coisas não estão certas. A Bíblia, gente, ela não precisa ser atualizada, a Bíblia precisa ser vivida. A Bíblia precisa ser lida e vivida de verdade. Ela não precisa ser transformada. Quem precisa ser transformado somos nós. Ai de nós, pecadores. O nosso coração, gente, precisa ser tomado desse temor. De um lugar onde nós reconhecemos as nossas mazelas. Como a gente lê lá em Tiago 5, de um lugar onde nós literalmente reconhecemos a nossa pequenez, o nosso pecado, as nossas mazelas, nós nos humilhamos diante de Cristo. Hoje eu estava meditando em 1 Pedro, tão constrangida com a palavra, que nos diz: humilhai-vos diante da poderosa mão do Senhor. Hoje, infelizmente, a gente vê muita palavra, às vezes que é de exaltação,
onde aquilo infla, né, o nosso ego, o nosso orgulho, e a palavra está nos conduzindo o quê? Se humilhe diante da poderosa mão do Senhor. Ai de nós, pecadores. Nós precisamos, gente, dessa transformação. Para que isso seja tão genuíno, ao ponto de gerar não só um avivamento aqui, mas um avivamento que realmente se estende para as nações. Se estende para o Brasil. É aí onde a gente vai ver um Brasil de crentes que influenciam o Brasil. E não um Brasil onde os crentes vão sendo influenciados pelo mundo. Olha só o que a palavra vai dizer em Mateus 23, do 27 ao 28. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. É duro esse texto, né? A gente fica assim, meu pai. Mas a gente precisa vigiar, gente. Quem está de pé, cuide para que não caia. Algo interessante que acontece com Pedro antes de ele negar Jesus. E aí a gente consegue entender por que Pedro negou. Quando Jesus ele chega para os discípulos, ele diz: um de vocês aqui vai me trair. A Bíblia diz que todo mundo ficou quietinho, mas Pedro não. Pedro ele falou o quê? Eu não sou essa pessoa. Eu nunca te trairia. Pedro ele tinha baixado a guarda. Pedro tinha muita certeza que ele não queria fazer nada de mal. Às vezes a gente confia demais no nosso cristianismo. Às vezes a gente confia demais que a gente nunca vai pecar, que a gente nunca vai cair. E aí a gente abaixa a guarda. E quando a gente abaixa a guarda, o inimigo ele vem, ele consegue nos enganar. Nós precisamos entender que nós estamos em guerra constante nesse mundo. A gente não pode abaixar a nossa guarda e andar desprotegido. A certeza de Pedro, infelizmente, levou ele à ruína, é o que a palavra fala. A soberba precede a queda. Mais uma vez eu digo que nós possamos viver o que a palavra diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor. Porque o Senhor resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede graça. E é o que nós precisamos, de graça. Graça para viver a plenitude do reino e graça para expandir o reino dele lá fora. Só que se a gente não deixar que o prumo do Senhor passe pela nossa vida, não deixar que o temor do Senhor nos atinja, a gente corre um grande risco de fazer a obra dele sem Ele. Ai, Vitória, mas é que eu estou ocupada, eu estou aqui estabelecendo o reino, eu estou evangelizando, eu estou isso e aquilo. Você não está lendo nem a Bíblia em casa. Às vezes você não está nem intercedendo por essas almas que você está evangelizando. Você não lembra mais qual foi a última vez que você chorou e se derramou na presença de Deus. Você não lembra mais qual foi a última vez que você confessou um pecado ao Senhor. Às vezes você já está cauterizado. Às vezes você nem acha mais que você é pecador, você já acha que você está perfeito. Ai de nós. Algo que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração. É um momento em que Pedro, ele está negando Jesus. E aí perguntam para ele: você não é um deles? E o que ele diz? Não, eu não sou. Mas você se parece com eles. Olha lá, você estava com ele. Não, não sou. E como o nosso Deus, Ele é tão bom, a Bíblia fala que há um momento em que o olhar de Cristo, ele se cruza com o olhar de Pedro.
E naquele momento que Pedro, ele olha para Cristo, a palavra diz que Pedro caiu em si. Olhando para Jesus, ele cai em si. Nós precisamos de uma igreja que caia em si, gente. Nós precisamos de um lugar genuíno onde a gente cai em si. Onde a gente olha para Jesus e a gente fala: Jesus, nos perdoa. A gente não sabe onde a gente se perdeu desse jeito, mas nos ajude a voltar para Ti. Nos ajude a voltar para a palavra. Nos ajude a voltar para a presença. Nos ajude a estar neste lugar de paixão e devoção de novo. Minha oração sobre você hoje é que você caia em si. A minha oração para mim hoje, quando eu estava saindo da minha casa: Senhor, tem misericórdia de mim. Não me deixa sair de um lugar onde eu me humilho debaixo da Tua poderosa mão, porque eu preciso da Tua graça. Não me deixa estar num lugar onde eu bato no peito e digo: eu não vou trair. Quem está de pé, cuide para que não caia. Não confia demais que você nunca vai trair, que você nunca vai voltar atrás. Porque às vezes é quando a gente começa a confiar demais na nossa própria força que a gente abandona a mão do Senhor. E o Senhor está aqui? Não, fica aqui. Hoje o Senhor, Ele está nos convidando para esse lugar onde a gente cai em si. E por fim, o Senhor nos chama para ser uma geração que anuncia o Rei da Glória. Depois que a gente vive uma transformação genuína, aí então nós anunciamos o Rei da Glória. A gente vive uma transformação, a gente vive uma vida de devoção e a gente sai com ousadia, assim como os apóstolos, para anunciar o Rei da Glória. Mas a gente faz isso cheio da glória. A gente faz isso num lugar onde a gente não está mais familiarizado. E eu sei, gente, que às vezes a gente se acostuma mesmo. Como eu falei para você, eu cresci num lar cristão. Cresci na igreja, aquela bênção toda, mas teve um momento em que eu me desviei. Por quê? Porque eu estava acostumada. Deus vai vir, Ele vai fazer. Eu tinha me familiarizado com a presença dEle. Mas graças a Deus, um dia o olhar de Cristo cruzou com o meu e eu caí em si. Eu falei: não, eu preciso estar num lugar constante de paixão pela presença. E não só isso, que a gente seja também uma geração que vai terminar bem. Não só uma geração que vai começar bem. Glória a Deus se você tem manifestado o reino de Deus hoje. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida dessa igreja, dos pastores, dos líderes. Glória a Deus. Mas a gente não quer só fazer o que é certo hoje. Nós queremos terminar bem. Nós precisamos buscar um alinhamento tão profundo com a palavra, onde a gente não vai só começar no caminho, mas a gente vai permanecer no caminho. Quantos a gente tem visto ao longo da história? Essa semana mesmo, infelizmente, uma história terrível de um grande líder do mundo que ninguém espera, uma pessoa reconhecida no ministério, vai terminar mal. Em algum momento deixou usurpar da glória de Deus. Em algum momento se familiarizou. Gente, a gente não quer estar nesse lugar. Eu quero terminar bem. Nós precisamos ter ousadia de orar a Deus e falar: Senhor, que o Senhor pare tudo se precisar, mas não deixe eu ir para um lugar onde eu vou me afastar da Tua presença. Se o Senhor não for, eu não vou.
Se o Senhor não estiver comigo, eu não quero ir. Não me permita roubar da tua presença. Não me permita ser leviano ao ponto de pregar aqui uma falsa espiritualidade. Não me permita usar o título de cristão nesse mundo, se a minha vida está como esses sepulcros caiados, que por fora tá bonito, tá pintado, tá legal, mas por dentro tá cheio de ossos de mortos e de podridão. Não é difícil, gente, a gente estar nesse lugar. Eu creio que o Senhor tem feito algo extraordinário na nação brasileira. Eu creio que o Senhor tem levantado a igreja no Brasil, de fato, para um propósito que é específico e que vai impactar as nações. Mas eu creio também que o Senhor está passando o prumo dele na igreja do Brasil. Ele está alinhando o povo dele, porque Ele quer nos enviar, mas Ele quer enviar aqueles que estão dispostos a se colocar na brecha. Ele quer enviar aqueles como Ele olhou para Noé. Ele quer encontrar integridade em nós. E a gente precisa permitir que a palavra ilumine todos os lugares da nossa vida, mesmo aqueles mais escuros. Sabe, que você saia daqui hoje comprometido a ler mais a palavra, a orar mais. E eu não estou falando aqui só de tempo, mas eu estou falando de constância, eu estou falando de você permanecer. Às vezes vai ter dia que vai ser um versículo, você vai falar: eu não vou sair desse lugar, eu vou estar aqui, porque eu sei que eu preciso. Que você não ceda à falsidade, como nós vimos aqui, mas permaneça firme e constante no caminho do Senhor. Fica de pé onde você está. Eu quero que a gente ore sobre isso. E quando nós estávamos aqui adorando ao Senhor, eu realmente pude ver nesse ambiente uma fome e a santidade de Deus fluindo. E quando a santidade de Deus, ela paira sobre um lugar, ali existe limpeza, purificação. E eu creio que hoje o Senhor, Ele quer nos limpar por completo a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, as nossas intenções. Então, onde você está agora, você pode fechar os seus olhos, concentre naquilo que Deus está fazendo em você e através de você agora. Com as suas palavras, você pode começar a pedir para que a santidade do Senhor te toque ao ponto onde você é iluminado, onde a santidade de Deus, ela realmente te enche, e você sente de forma genuína esse convite: sejam santos como eu sou santo. Onde você começa a receber isso e a sentir a sujeira saindo, não por uma obra que é humana, mas por uma obra que ela é feita pelo Espírito de Deus. Então, onde você está, só recebe isso. Você pode abrir as suas mãos, mas vai orando com as suas palavras. Eu posso orar aqui, os pastores, eles podem orar por você, mas existe uma confissão e uma entrega que só você pode fazer. Há uma liberação e um espaço que só você pode abrir. Eu queria poder fazer isso por você, mas eu não posso. Você precisa dizer: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim um caminho mau e me guia por caminhos eternos. Senhor, nessa noite nós clamamos para que a Tua palavra, para que a Tua santidade nos ilumine. Nos ilumine realmente para mostrar aquilo que está em desagrado com a Tua vontade. Nós não queremos, Senhor, Te servir parcialmente. Nós não queremos Te entregar só um pedacinho do que a gente é. Nós queremos entregar tudo nessa noite. Nós queremos, Senhor, ser, assim como a Tua palavra diz em Salmos 24, uma geração que busca o Senhor, que busca a Tua face. Uma geração de mãos limpas, de coração puro, que não se entrega à falsidade, que não se dobra, Senhor, a falsos ensinos, ao engano. Uma geração que pertence ao Senhor.
e que vai honrar o sacrifício de Cristo na cruz. Uma geração que por onde for vai anunciar o Rei da Glória. Nós queremos dizer que nós vamos anunciar o Rei da Glória. Por isso nessa noite, Senhor, nos encontre com a Tua purificação. Rei da Glória, que o Senhor possa passear neste lugar. Que o Senhor possa se mostrar a este mundo através de nós. Que abram-se as portas para que o Rei da Glória Ele entre. Nós clamamos, Senhor, nos revela nessa noite a Tua santidade. Nos alinha, reacende em nós uma chama, uma paixão por Ti. Reacende em nós esse fogo que nos faz queimar diante do Senhor. E assim como a Tua palavra diz que o fogo não cessaria de queimar no altar, que ele não cesse de queimar nas nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor possa vir, Senhor, sobre cada pessoa aqui, cada criança, cada adolescente. Que sejamos todos cheios da Tua presença, cheios, Espírito Santo, da Tua manifestação em nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor. Revela-nos mais de quem o Senhor é. Continue nesse lugar e comece a adorar ao Senhor. Enquanto nós adoramos e exaltamos o nome dEle, a luz, a glória dEle nos ilumina e nós vamos sendo purificados em nome de Jesus. Que nós possamos deixar realmente que o Senhor nos tome com esse temor nessa noite. Eu queria que antes de encerrar a gente aproveitasse esse momento e nós levantássemos um clamor pela igreja brasileira. Que a gente possa clamar realmente para que o Senhor tome a igreja no Brasil com santidade e temor. Que o Senhor tome todas as nossas lideranças, aqueles que representam o corpo de Cristo nessa nação, com unidade, com temor, com amor pelas vidas, pela palavra. Que a gente possa realmente repreender os planos de Satanás. Eles serão frustrados sobre a igreja brasileira em nome de Jesus. Então onde você está agora, levanta as suas mãos e com as suas palavras comece a declarar e a orar sobre a igreja no Brasil. Vamos declarar realmente a santidade do Senhor nos tomando no Brasil. Que o prumo do Senhor nos alinhe nessa nação. Senhor Deus, nesse momento nós oramos para que o Senhor tome e estenda desse salão, ó Deus, santidade pela Tua igreja no Brasil, Senhor. Nós nos posicionamos nesse momento em oração, declarando por fé que a igreja no Brasil será conhecida por caminhar em santidade, em integridade, em unidade, em amor pela palavra, em nome de Jesus. Que sejamos, Senhor, desde a nossa mente a todas as nossas ações, sermos convencidos pelo Teu Santo Espírito. Que cada líder, pastor, cada membro das igrejas sejam convencidos pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Toma a Tua igreja realmente em espírito de adoração constante. Que a Tua igreja caminhe em vigilância, Senhor. Nós nos colocamos nesse momento na brecha pelos nossos irmãos. Que aqueles que estão se desviando do caminho, como Pedro, eles recebam o olhar do Senhor e caiam em si, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, para que a liderança da igreja no Brasil caia em si e caminhe em unidade, em verdade, em devoção. Senhor, nós caminharemos nessa santidade em nome de Jesus. Toma-nos, ó Deus. Toma-nos, ó Deus, com esse temor, com essa devoção, Senhor, em nome de Jesus. Chora, caiara, baxica, taiara, larabassa, caiara, larabara. Urra, caiara, baixaca, tara, caiara, larabassa, taraia, caiara, larabaxaca, taraia. Ora, caiara, larabaxica, tarabassa, caiara, larabassa.
Comece a clamar agora pelas nossas crianças, os nossos adolescentes, para que o Senhor guarde eles onde eles estão, no nome de Jesus. Senhor, nós clamamos para que o Senhor blinde as nossas crianças e os nossos adolescentes. Esconda debaixo das suas asas, Senhor. Cubra com o sangue de Jesus, guardando a entrada e a saída deles por onde eles forem, nas escolas, nas casas, nas rodas de amigos. Que eles sejam uma geração protegida em Ti, Senhor. Uma geração protegida em Ti, escondidos no Senhor. Nós clamamos para que o Senhor proteja do abuso, da mentira, da enganação, do homem mau. Nós clamamos, Senhor, unja nessa noite as nossas crianças, unja os nossos adolescentes, unja as nossas famílias, as nossas casas. Nós também oramos, ó Deus, por cada casamento, Senhor, que a Tua igreja seja conhecida por casamentos saudáveis, baseados na Tua palavra. Guarda as famílias, Senhor, os casais, o leito conjugal, que o Senhor proteja, guarde debaixo, Senhor, realmente protegidos com o sangue de Cristo, em nome de Jesus. Que as nossas famílias, ó Deus, estejam guardadas no Senhor, no nome de Jesus. Que haja realmente, ó Deus, um novo tempo para a nossa igreja no Brasil, ó Pai, em nome de Jesus. E com temor e tremor nessa noite nós dizemos: eis-nos aqui, Senhor, envia-nos, eis-nos aqui. Eu peço, Senhor, para que o Senhor proteja até a vinda de Cristo essa casa, na santidade, no temor do Senhor, na paixão pela Tua palavra. E que daqui, Senhor, possam se levantar vozes para a nação brasileira, Senhor, em todas as esferas da sociedade. Que o Senhor possa levantar aqui, ó Deus, influências para o governo, para a esfera de negócios, Senhor, para a educação, em nome de Jesus, para as famílias, ó Deus, para as artes, para a comunicação. Que realmente para cada esfera da sociedade, que o Senhor possa levantar aqui médicos, doutores, mestres, influenciadores do Teu reino para a sociedade, ó Deus, em nome de Jesus. Eu clamo nesse momento para que, assim como nós cantamos nessa hora, que o nosso coração, a nossa mente, a nossa devoção nessa noite se volte completamente para a essência. Nós queremos voltar, Senhor, para a essência da Tua palavra, para a essência do Teu evangelho, para a essência do Teu reino. Não nos permita tratar com leviandade, corromper aquilo que o Senhor está fazendo. Mantenha o nosso coração num lugar de temor e devoção, e que tudo na nossa vida seja para honra e glória do Teu nome, Jesus. O nome que está acima de todo nome, o nome que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Uma salva de palmas mais forte ainda para o Senhor.